Então vamos abrir aí, irmão, você que tem uma Bíblia na sua mão, aí próxima a você, vamos abrir em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Eu vou abrir também aqui para que nós possamos fazer a leitura nesta noite, quando a palavra do Senhor nos diz assim, veja comigo, Mateus capítulo 6, versículo de número 9, diz assim, olha só, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E quando nós olhamos para o texto bíblico que está à nossa frente, algumas coisas vêm à nossa mente. A primeira delas, é que essa oração, ela é a oração conhecida como a oração dominical, ela é a oração do Senhor, é a oração em que Jesus Cristo ele fala com o Pai e ele o chama de Pai. Isso é importante que se diga. Essa oração também, ela está subdividida em duas partes, uma parte que fala sobre a glória de Deus e depois também sobre as necessidades humanas. É interessante observar isso. A oração do Pai Nosso, ela sabe conjugar, ela sabe combinar o amor paternal eterno de um Deus afetuoso com o poder celestial desse mesmo Deus. Ao mesmo tempo, ele é um Deus poderoso, grandioso, mas também ele se revela como um Deus terno, um Deus que a gente chama de Pai, e tem a liberdade de chamá-lo de Pai. Existe uma passagem na Bíblia, uma passagem que alguns interpretam equivocadamente quando chamam Abba Pai, e alguns usam a expressão, pai significa papaizinho. Não, pai significa pai mesmo. Pai já é por si só um termo profundamente amoroso e carinhoso. E quando o texto nos fala no versículo 9, o texto diz assim, Pai nosso que estás nos céus. E a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente lê esse verso 9 é que essa oração, que a nossa oração, ela deve ser endereçada a uma pessoa especificamente. Ela deve ser endereçada ao Pai. Nós não devemos orar a outras pessoas, pedir a intermediação de santos, ou até mesmo de Maria, de forma alguma. Nós temos que orar assim como Jesus orou, e ele orou ao Pai. Isso também é o reconhecimento da soberania de Deus sobre toda a criação. Ele é Pai, é o Pai que está nos céus, é o Pai que governa todas as coisas. Então nós podemos confiar nele e depositar nossa esperança no Senhor. Isso é muito importante que nós falemos. Ele é um Deus que é Pai, ele é o soberano sobre toda a criação. O Pai não é apenas meu, é um outro aspecto que eu não posso me esquecer. O texto fala que o Pai é nosso. O Pai é meu, mas também é dos meus irmãos. Por quê? Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. Há muitas diferenças entre nós, mas nós não podemos jamais nos esquecer que nós pertencemos a uma mesma família, a família de Deus Pai, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. E devemos também orar e trabalhar para vivermos de forma fraterna e amiga. Porque ele requer isso de nós, porque fazemos parte da mesma família. Gastarmos tempo lembrando de quem ele é. Quando nós estivermos orando, não devemos entrar apressadamente na presença de Deus e, de maneira imediata, começar a proferir uma série de palavras de forma impensada. Mas nós precisamos lembrar quem ele é.
Ele é poderoso, Ele é o Criador, Ele é aquele que enviou o Salvador, porque nos amou profundamente. É essa visão, é essa percepção que eu preciso ter no momento da minha devoção, da minha oração. Eu não posso e não devo orar a um Deus que seja diferente do Deus das Escrituras Sagradas. Eu preciso orar a um Deus que não é um Deus tirano, mas que é um Deus amoroso. Eu preciso orar a um Deus que olha para mim como filho. Então é assim que eu converso com Ele, é assim que eu oro a esse Deus que eu tanto amo. E também nessas orações, eu preciso também me achegar a Ele com humilhação, devoção e dependência. Eu preciso compreender quem Ele é e assim eu me humilhar na presença dEle. E não ter o menor receio nem vergonha de contar para Ele os meus pecados e as minhas falhas, confiado que devo estar sempre na sua graça infinita. Eu preciso abrir meu coração para lhe dizer, Senhor, eu dependo do Senhor. O problema, a vida, as circunstâncias, elas são maiores do que eu. E eu não dou conta de tudo que está à minha volta. Pai, me abençoa, eu estou na tua mais inteira dependência. Então, a nossa relação com Deus, ela precisa inicialmente ser assim. Pai nosso que está nos céus. E a segunda expressão que a passagem nos apresenta diz assim: santificado seja o teu nome. Deveríamos começar nossas orações com adoração, designando a Ele a honra que Ele é merecedor. Devemos expressar a Ele que Ele realmente é o santo, de onde advém a nossa santidade também, que Ele nos comunica, que Ele nos faz santo. Então nós devemos reconhecer a sua excelsa santidade, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é sublime, que Ele é o Altíssimo. E nesta hora, as palavras de exaltação e de glorificação ao seu nome, elas devem ser abundantes em nossos lábios. Nós devemos retirar do nosso interior, do nosso cabedal de conhecimento de palavras, expressões sinceras que venham, na verdade, mostrar o quanto nós confiamos nele, o quanto nós reconhecemos que ele é santo, que ele é puro e que ele é verdadeiro. Então, santificado seja o teu nome. E aqui é interessante frisar que quando a Bíblia fala santificado seja o teu nome, o nome é a própria pessoa. O nome fala de quem Deus é, dos seus atributos, que ele é um Deus imutável, que ele é um Deus de amor, que ele é um Deus onisciente, que ele é um Deus onipresente, que ele é um Deus onipotente. Ele sabe de todas as coisas, do que se passa contigo, do que se passa comigo, mas ele desenvolveu a oração para que a oração fosse um meio de graça, um mecanismo pelo qual o crente entra em contato com Deus e é abençoado. Então, a oração é um dos meios de graça. E eu digo para você, é um dos meios de graça mais eficazes. É um dos mais eficazes, porque quando nós falamos com Deus, nós sentimos a segurança, a paz, a força, mesmo nos momentos mais complexos da nossa existência. Então, sendo assim, eu preciso reconhecer e declarar, verbalizar a minha gratidão por esse Deus tão bondoso, tão amoroso, que um dia eu tive o privilégio de conhecer. Depois, a expressão que nos chama a atenção no verso 10 é: venha o teu reino. Depois de nós adorarmos a Deus, ao Pai, nós deveríamos orar para o avanço da causa de Deus, do reino de Deus, colocando os seus interesses, ou seja, os interesses dele em primeiro lugar. É o que nós devemos fazer. Antes de nos preocuparmos conosco, nós devemos primeiramente pensar nos projetos de Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus tenciona fazer na face da terra. Nós sabemos também que o reino de Deus já está presente entre nós, mas o reino de Deus ainda não está consumado plenamente entre nós.
é o chamado já e o ainda não, que sempre eu falo nas minhas pregações. Ou seja, Deus já está presente, o seu reino já está entre nós, Jesus já veio a primeira vez, mas o seu reino ainda não está completado. Mas já vivemos por antecedência os privilégios deste reino. E isso é maravilhoso, saber que podemos já antever, já gozar no presente a felicidade do reino de Deus. É por isso que o crente ele é diferente. É por isso que o crente às vezes não é muito bem compreendido, porque suas expectativas e também a sua compreensão sobre a vida é algo muito diferente do que as pessoas estão acostumadas. Eu diria mais para vocês ainda, meus irmãos, especificamente, nós deveríamos orar pelo dia em que o nosso Salvador, o nosso Redentor, colocará o seu reino na terra e reinará em retidão para todo sempre. Todo cristão precisa falar, como diz no versículo 10, e orar assim: Senhor, venha o teu reino. Senhor, venha, volte, Senhor, para inaugurar esse reino, o novo céu, a nova terra, a nova vida que nos aguarda. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que a nossa vida seja muito feliz, esteja muito feliz hoje, mas sempre à nossa volta existe alguém sofrendo, existe alguém lutado, existe alguém padecendo. Mas eu diria para você ainda mais cedo ou mais tarde, também nós vivenciaremos momentos difíceis na nossa existência. A nossa felicidade plena, ela só ocorrerá quando o nosso Senhor voltar e estabelecer o seu reino por completo. Por enquanto, nós sempre teremos essa felicidade, essa esperança, essa alegria, mas ao mesmo tempo sentindo em um momento ou outro, ou às vezes por um longo período, uma tristeza muito profunda por conta de algumas circunstâncias que envolvem a nossa própria vida e a vida de pessoas queridas. Mas eu queria dizer para você também que a vida do reino de Deus, ela é uma vida que nos impulsiona a vibrar, a nos alegrar, apesar de tudo, nos encantar com a vida e produzir coisas belíssimas para a glória do nosso Deus. Ore para que o testemunho da igreja se expanda através de cada um de nós, que o reino de Deus ele cresça, ele se desenvolva através do seu testemunho, através do meu testemunho. Existem pessoas que, infelizmente, ainda não conhecem a beleza do reino de Deus. Existem muitas pessoas que têm uma visão estereotipada do evangelho. Existem pessoas que têm uma visão estigmatizada sobre os crentes. Existem pessoas que pensam que os crentes são de mal com a vida, que os crentes não são alegres, que os crentes não dançam, não comemoram, não festejam, não celebram. Isso é uma visão completamente equivocada. Se existe alguém alegre neste mundo, esse alguém precisa ser o cristão. E alguém já disse que um grande desserviço que o crente pode prestar a Deus é quando ele não vive a sua vida com plenitude de alegria. Porque quando ele é alegre, quando ele é uma pessoa significativa para a sociedade, as pessoas são atraídas. As pessoas vêm ao encontro e querem saber quem é essa pessoa, por que ele é assim, o que aconteceu com ele, de onde ele é. E, meus irmãos, nesta hora, surge a grande possibilidade de nós falarmos do amor de Jesus Cristo e de vermos outras pessoas a nos falar e nos dizer assim: puxa, a vida era tudo que eu precisava ouvir. Então, a fonte de alegria que eu vejo em você, de esperança, está em Jesus Cristo. Eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Deus, o que eu devo fazer? Então, essa é a oração do Pai Nosso. E o texto diz mais ainda na sequência: faça-se a tua vontade. Nesta petição, nós reconhecemos que Deus sabe o que é melhor e rendemos a Ele completamente a nossa vontade, a vontade dEle. Nós entendemos que Ele sabe o melhor para nós, até mesmo quando nós somos frustrados em algum insucesso, numa prova, num concurso público, num sonho que nós não conseguimos realizar. Até nessas horas, nós precisamos compreender que esse Deus que nos ama,
ele sabe o que está fazendo e que a sua vontade é o melhor para nós. Se não aconteceu ainda, é porque não é a hora. E se for um dia a hora, se aquilo for para nós, ele próprio vai nos conceder a alegria que nós tanto tensionamos. Uma outra coisa importante de dizer também é que o que nos dá essa segurança para orar e dizer faça-se a tua vontade, não a minha, não a nossa, é porque nós sabemos que a sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agradável aqui tem o sentido de aceitável, ou seja, coisa boa. Deus sabe o que está fazendo em relação à sua vida e à minha vida também. Resistir à sua vontade é loucura. Não devemos ficar de mal com Deus, apesar das dificuldades que enfrentamos e até mesmo quando algo tão desejado e lícito ainda não aconteceu. Precisamos saber, precisamos confiar que Ele tem o melhor para nós. Desejar sua vontade e cumpri-la é sabedoria. Então faça-se a tua vontade, saber o que Ele quer. E às vezes Deus traz uns desafios muito grandes para nós. Eu não sei na sua vida, mas sei na minha vida, que em alguns momentos, algumas coisas aconteceram muito desafiadoras para mim. Uma delas foi quando eu fui convocado para o ministério pastoral. E me disseram assim, a única igreja que nós temos para você, ela fica num município vizinho, mas num bairro tremendamente difícil, pobre e violento. E eu falei, eu vou. E com toda dificuldade, eu fiquei durante 4 anos naquele bairro, trabalhando com muito amor. E hoje, quando eu olho para trás, eu sempre reconheço quão foi importante ter conhecido aquelas pessoas, ter trabalhado ali. Isso gerou um grande crescimento para mim, pessoal, humano. Eu cresci como pessoa, foi algo maravilhoso. Espiritualmente também aprendi muitas coisas. Por isso, a vontade de Deus, ela é sempre maravilhosa, abençoadora, e nós devemos cumpri-la com muito carinho e sabedoria. Também expressa um desejo de vermos sua vontade reconhecida em todo o mundo. Faça-se a tua vontade. É o nosso maior desejo, é o nosso maior anelo, é que a vontade de Deus seja feita por homens e mulheres em todas as partes do planeta Terra. Que eles conheçam Deus, que eles conheçam o Evangelho e eles possam viver a vida bela que o Evangelho oferece ao ser humano. Esse é o nosso grande intento, e que a palavra de Deus se estenda por toda a humanidade. E o texto nos diz ainda, assim na terra como no céu. Assim como a vontade soberana de Deus é feita no céu, ela também seja feita como acontece como acontece no céu, que ela aconteça também aqui na terra. Nós queremos ver a vontade de Deus sendo expressada no cotidiano de todos nós. Nós queremos ver uma sociedade movida pelos preceitos, pelos princípios da palavra de Deus. É o que nós mais desejamos. Ver as estruturas da sociedade, os governos, não que todos sejam cristãos, porque isso seria, de fato, sonhar demais, mas que, pelo menos, os princípios de Deus, os valores, a filosofia cristã, ela possa estar no meio da sociedade, no meio dos governantes, em meio a todos aqueles que exercem uma atividade de poder. Esse é o nosso grande desejo. Roberto Lau escreveu o seguinte, a oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Quando nós oramos, meus irmãos, nós, na verdade, estamos, em primeiro lugar, sendo transformados e modificados. E alguém disse que, geralmente, um homem ora muito pouco, o crente ora muito pouco, porque o crente não quer ser transformado. Quando nós estamos diante de Deus, orando, muito mais do que falar para Ele as nossas necessidades, nós estamos ali tendo comunhão. E nessa intimidade, o nosso Deus, Ele é capaz de transformar aquelas áreas que carecem de transformação, de reparo, de mudança.
Então, é importante que nós entendamos isso. Nós precisamos desejar que a sua vontade ela seja realizada na terra. Porque quando a sua vontade ela é realizada na terra, o mundo caminha de maneira bem melhor. Quando a sua vontade eficazmente ela é exercitada entre nós vemos as pessoas voltando a se compreender. Nós vemos pessoas se perdoando, se reencontrando. E isso é maravilhoso, é o grande desejo de Deus. Essa oração, ela fala de coisas do dia a dia. Essa oração, ela fala daquilo que nós, lá no nosso íntimo, nós desejamos. Vocês devem lembrar que domingo eu usei uma expressão assim. Às vezes vem um sentimento em nós de que as coisas não deveriam ser como elas são. Parece que alguma coisa se extraviou, parece que alguma coisa se perdeu pelo caminho. A gente poderia ser mais amigo, mais irmão, mais parceiro, mais feliz. Realmente esse é o sentimento nosso, porque houve uma queda. E todo ser humano, principalmente os cristãos, eles têm um anseio, um desejo enorme de que as coisas sejam restauradas, que a gente possa viver o primor da vida que Deus idealizou para cada um de nós. E quando nós chegamos no versículo 11, no capítulo 6, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Após colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, é-nos permitido agora apresentar nossas necessidades. Nós o exaltamos, nós falamos sobre o seu reino, sobre a sua vontade sendo feita na terra, como ela é feita no céu, mas agora nós podemos adentrar a um tempo em que as nossas petições, elas são petições humanas. E a primeira delas, o texto já fala de maneira muito clara, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em primeiro lugar, nós temos uma dependência enorme de Deus. É Deus quem nos concede o pão de cada dia. E pão aqui é símbolo para todas as nossas necessidades diárias. Nós precisamos tanto das necessidades físicas, meus irmãos, como também das necessidades espirituais. Porque existem momentos que dardos inflamados do inimigo, existem momentos que nós somos pressionados espiritualmente e nos sentimos fragilizados. E nesta hora é o próprio Deus quem é a nossa sustentação, que é o nosso amparo, que é o nosso alimento. E então o alimento físico, mas também o alimento espiritual. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui algumas coisas importantes dizer também. Observe que o pão não é o pão meu, ou o meu pão, é o pão nosso. Porque quando eu estiver orando, eu preciso contemplar também a necessidade daqueles que estão à minha volta. Então não há lugar para egoísmo, para eu ser autocentrado na minha oração, mas embora eu interceda por mim, eu também devo interceder por aqueles que estão à minha volta e que também carecem de uma bênção e de um favor divino. Meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 8, nos apresenta uma verdade insofismável. Deus se preocupa com nossas necessidades pessoais. Ele as conhece mesmo antes de as levarmos a Ele. Deus não estabeleceu a oração como um meio de graça porque Ele necessitasse de que nós falássemos para Ele o que estava se passando conosco ou o que se passa comigo ou contigo. Não, não é isso. Ele sabe muito antes de nós proferirmos o nosso pedido, o que se passa. Mas ele estabeleceu a oração para ser esse veículo para que os crentes, para que os homens e mulheres sejam ricamente abençoados. Diria para você ainda, meu irmão, minha irmã, quando nós pedimos a ele o pão nosso de cada dia e o pão para hoje, não é o pão para amanhã, mas o pão para hoje, é um sinal de que nós confiamos que hoje ele supre, que amanhã ele suprirá, que no futuro também, ainda que seja longínquo, ele há de suprir as nossas necessidades. E aí vem a questão, por que tanta ansiedade? Porque a Bíblia nos fala em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que nós realmente mais precisamos, Deus há de suprir.
Deus sabe o que é a nossa real necessidade, a nossa carência. E Ele é capaz de nos dar, de nos conceder das maneiras mais variadas. Quando nós não imaginamos, quando os nossos recursos se findam, Deus levanta alguém para nos abençoar. Chega um recurso de uma fonte inesperada, chega uma herança, chega um amigo dizendo que sentiu no coração o desejo de nos dar alguma coisa. É Deus agindo também a nos abençoar. São coisas assim que acontecem. Deus, ele é poderoso para cuidar de cada um de nós de maneira muito especial. Ele sabe das nossas necessidades e ele é o dono de todos os recursos. Ele é capaz de nos agraciar com as maiores vitórias. Aquilo que parecia impossível de ser realizado, com a bênção de Deus, com a presença dele, com o seu favor, nós conseguimos obter. Talvez se você olhasse para trás hoje e relembrasse alguns momentos da sua vida, talvez você dissesse para mim, pastor, o que o senhor está falando é verdade. Eu não sei como eu cheguei aqui. Realmente foi Deus. Pastor, de onde eu saí, como eu fiquei quando determinada coisa aconteceu, realmente foi Deus. Deus cuidou de mim. Então, portanto, nós somos estimulados a orar a Ele e falar assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, na certeza que Ele há de nos dar. Ele há de suprir as nossas necessidades. Irmãos, me desculpem relatar a vocês um episódio particular, vamos dizer assim. Eu estive esses dias em um restaurante da cidade que eu aprecio muito. Fui com minha esposa comer alguma coisa rápida e enquanto conversava com um dos atendentes, dos garçons, ele me disse assim, o dono desse estabelecimento, que eu tanto admiro, a pessoa dele como o estabelecimento, ele diz assim para nós, e falou assim para nós durante toda a pandemia, eu tenho 50 famílias sob a minha responsabilidade. E o rapaz foi mais além, me disse assim, e durante toda essa pandemia, ele não mandou ninguém embora. Ele não mandou ninguém embora. E eu virei-me para ele, dia desses, o rapaz me contando, e falei para ele, eu acabei de conquistar a minha casinha própria. E quando eu ouvi aquilo daquele rapaz, eu falei, que coisa linda, que testemunho maravilhoso, que coisa bela, de um empresário que de repente se apertou, que teve um lucro diminuto, mas ainda assim não mandou ninguém embora. E de um funcionário que é tão grato, que é capaz de reconhecer a bondade, a generosidade do seu patrão. E ainda de testemunhar uma grande bênção e uma grande vitória conquistada em meio a essa grande e grave pandemia. O que nos mostra que, apesar de tudo, Deus está concedendo vitórias ao seu povo. Eu tenho certeza que muitos de nós, muitos que estão aqui nesta noite, receberam bênção de Deus, mesmo em 2020 e 2021. Não tenha medo de proclamar essas bênçãos recebidas. Não tenha medo de declarar que você foi agraciado por Deus, foi abençoado por Deus. Não se contenha em dizer o que Deus tem feito. Isso vai fortificar a fé de muita gente. Isso vai alegrar o coração daqueles que amam a você. Não tenha receio. Não fique preocupado com o olho gordo, com essas bobagens que são tão próprias da cultura popular brasileira. Meu irmão, dê glória a Deus e dai glória a Deus em nome de Jesus Cristo. E, por fim, meus irmãos, caminhando para o final, nós vemos ainda no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se os cristãos não estão dispostos a perdoar aqueles que erram entre eles, como podem esperar estar em comunhão com o Pai? Quem tem liberalmente perdoado todos os seus erros não é Deus? Então, meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu preciso expressar para vocês hoje também, que assim como Deus maravilhoso perdoa os nossos pecados que são tão grandiosos,
nós precisamos também perdoar as pessoas que nos ofendem e que se arrependem dos seus pecados, das suas falhas para conosco. Então, o coração de um cristão é um coração sempre pronto a perdoar. Claro que o perdão não pode ser barato. O perdão não pode acontecer sem que o outro reconheça que errou. Você pode até perdoar, mas o correto é que haja o confronto e que a pessoa se arrependa. Lá em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 3, nós lemos que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. Então, se o nosso irmão verdadeiramente se arrepender, nós devemos perdoá-lo. É isso que nós devemos fazer, porque nós também temos pecado contra os outros e Deus tem nos perdoado, porque todos os pecados, primeiramente, eles são uma ofensa para com Deus antes de ser uma ofensa para com o próximo. Então é importante que o coração do crente verdadeiro, do crente que ora, do crente que busca a Deus, que faz a oração modelo do Pai Nosso, que segue esse modelo de oração, não precisa ser exatamente essas palavras. Essa pessoa precisa ter um coração profundamente perdoador. E no versículo de número 13, nós lemos mais duas verdades importantes. E não nos deixes cair em tentação. Essa petição expressa a saudável desconfiança da capacidade de resistir às tentações ou ficar firme sob as provações. Ou seja, nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis, que nós temos o nosso calcanhar de Aquiles, poderia dizer eu. Nós temos as nossas debilidades comportamentais, nós temos as nossas paixões em uma área ou outra área. Nós as temos e precisamos contar com Deus. Precisamos pedir a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação. Tentados todos nós seremos, mas tentação não é pecado. Mas nós precisamos acreditar que Deus há de nos sustentar e orar assim, para que não caiamos nos momentos das maiores tentações. Essa oração, esse pedido, autentica a nossa completa dependência no nosso Deus. E isso é maravilhoso. Não nos deixes cair em tentação. É um pedido para não nos desviarmos da sua vontade, nem nos envolvermos em situações de tentação, como diz 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Mas nós precisamos orar a Deus, precisamos fugir também da aparência do mal. Às vezes não é nem do mal concreto, mas da aparência do mal. E por fim, mas livra-nos do mal. É a oração de todos os que desesperadamente almejam ser guardados do pecado pelo poder de Deus. É a necessidade por assistência diária do Senhor. É pedir a Deus, Deus me guarda, porque eu sei quem eu sou, eu sei das minhas fragilidades, eu sei das minhas precariedades, eu confio no Senhor, não confio na força do meu braço, eu confio no Senhor. Senhor, me guarda, me livra do mal, me livra das coisas que acontecem no dia a dia. E aí, no finalzinho, nós temos uma doxologia, que é essa expressão que não faz parte dos melhores manuscritos, mas que foi preservada na versão que eu utilizo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Doxologia é dar glória. Tá? É dar glória. Então, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, é você reconhecer que esse Deus é o Deus da nossa vida, é o Deus confiável, é o Deus em quem nós depositamos a nossa confiança. Tem uma frase aqui, uma frase que eu gostaria de reproduzir também, um pensamento de João Calvino. Não apenas esquecer nosso coração em direção,
perdão, não apenas aquecer nosso coração em direção à glória de Deus, mas também para nos falar de todas as nossas orações. Não tem nenhum outro alicerce a não ser unicamente Deus. O nosso único alicerce é Deus. Com esse entendimento, nossas orações serão afetadas de duas formas. Primeiro, os interesses de Deus terão prioridade. Teu nome seja santificado, teu reino, que venha logo, completo o teu reino, tua vontade, que ela seja feita na minha vida e também na vida das pessoas. Então, primeiramente, com essa oração, quando nós aprendemos esse esboço, esse modelo de oração, nós aprendemos, em primeiro lugar, que os interesses de Deus devem ser prioridade para cada um de nós. Enquanto a gente desloca o nosso olhar para as coisas de Deus, Deus cuida de nós. Tenho visto isso na minha vida, eu tenho certeza que você também tem visto da mesma forma. Por vezes eu abro mão de alguma coisa para mim, para abençoar uma outra pessoa ou para abençoar a minha igreja. E sabe o que acontece? Deus sempre supre. Não é que eu vou fazer isso para que Deus me dê alguma coisa a mais. Mas na sua bondade, na sua generosidade, Deus abre portas infinitas para que eu seja abençoado, porque Ele conhece a motivação que está dentro do meu coração.